Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Lorena. Se você está passando por um momento de batalha espiritual ou já passou, esse vídeo é para você. E se você não está passando, também é para você, porque as lutas e as batalhas fazem parte da vida do cristão. Eu tenho algumas experiências para compartilhar com relação a isso, tanto no protestantismo, sendo evangélica, como em outras religiões das quais eu também participei. Então eu tenho um pouco de bagagem para falar sobre uma batalha espiritual, as minhas experiências com relação a isso. Mas essa não foi o que Deus me pediu para fazer hoje, tá? Então esse não foi o intuito que Deus me trouxe aqui. Hoje a gente vai conversar sobre batalha espiritual à luz da Bíblia, tá? Então a gente vai ler o texto bíblico, vai interpretar a partir desse texto como acontece a batalha e como superar essa batalha, tá? Então hoje eu não vou trazer as minhas experiências, porque não foi o que Deus me confiou. Talvez, se aprover ele em algum momento fazer isso, eu posso trazer essas experiências espirituais. Antes de começarmos, já que vamos adentrar, algo mais delicado, algo mais espiritual, realmente, não que as outras coisas não sejam, mas isso exige um pouco mais de preparação. Eu vou pedir agora para que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça, para a gente poder orar, certo? E pedir a Deus direcionamento. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui através do Senhor Jesus Cristo, solicitando ao Senhor, Pai, para que seja conosco nesse momento de estudo, de discernimento, que esta palavra, assim como ensinou tanto ao meu coração, possa também ministrar o coração de cada ouvinte que está aqui presente. Que o Senhor possa revelar a eles aquilo que é necessário e utilizar a minha boca através disso, Senhor, para facilitar o caminho de cada cristão, de cada pessoa que está ouvindo aqui esta mensagem. Senhor, que não sejam as minhas impressões, mas que sejam as suas e a tua revelação. Assim como o Senhor vem transformado a minha vida a partir da palavra, que ela também possa transformar a cada um, a cada coração que está aqui ouvindo esta mensagem. Dá força, Senhor, dá foco mental, porque nesse momento de mensagem, muitas coisas vão acontecer, muitas coisas vão tentar parar o discernimento desta pessoa. Mas eu louvo ao Senhor, Pai, para que insista em cada uma dessas vidas que está aqui, e que a compreensão e o discernimento se façam presentes, e que elas permaneçam até o final deste vídeo, para compreender a mensagem que o Senhor quer levar a elas. Amarra todo o espírito contrário, Senhor, a Ti, e que tenta nos parar, e que tenta trazer confusão e não entendimento para a mensagem ser propagada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou pedir para que você abra em Mateus 4 e Lucas 4, que o tema é a tentação de Jesus, tá? Então a gente vai trabalhar em cima desse texto. Eu já estou com a Bíblia aqui aberta em Mateus 4 e vou tentar contextualizar para vocês poderem entender o que aconteceu até aqui, Então Mateus, o início do Evangelho de Mateus fala muito sobre a genealogia de Jesus, o crescimento de Jesus e o que aconteceu até ele chegar e ser batizado por João Batista. E a partir do batismo de João Batista, ele vai começar o processo dele missionário, tá? Então, existe ali a teofonia, Deus fala, esse é meu filho amado e querido, uma voz surge do céu e Deus ali o reconhece publicamente como filho dele, tá? E a partir desse momento de batismo, de iniciação, Jesus não vai pregar direito. Jesus não vai ministrar para as pessoas, Jesus não vai curar, não. A partir do batismo, da iniciação, ele vai se preparar. Então, Deus o conduz ao quê? Ao deserto. Então, Deus está te conduzindo para o deserto por algum motivo. Tá? Deus nos conduz até lá por algum motivo. Alguma preparação, alguma coisa ele quer fazer em nós, ele quer nos entregar. Então, a história de Jesus nos ensina como é a história do cristão. Jesus se fez carne, se materializou, Deus se materializou através dele para poder nos ensinar as questões espirituais, as questões físicas, os desafios, como devemos nos comportar. Então, nós vamos nos basear aqui em Jesus, tá? E como ele procedeu a partir disso. Então, ele vai ser guiado para o deserto. E aí a gente entra em Mateus, que diz assim, a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome.
E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Bem, aqui a gente já vê um recurso muito utilizado pelo inimigo, que é a vaidade, né? Então, se você é realmente o Filho de Deus, se você é realmente quem diz que é, transforma essa pedra em pão. Para que isso, então? Ou, então você não é, né? Quem diz que é, já que você não consegue nem fazer uma coisa tão simples. É isso que ele está dizendo. E quantos de nós somos reprovados no teste da vaidade? Uma pessoa ali usada, né, pelo mal, uma situação que chega até nós, querendo que a gente exercite a vaidade e a gente cai na vaidade. Então, é a primeira tentação. Foi o que derrubou Lúcifer, foi o que derrubou Eva no Éden. Então, assim, é o ponto base, é a vaidade, tá? E Jesus devolve com o quê? Com submissão. Então, para cada investida no mal, Jesus devolve com a virtude. Então, Jesus disse: Mas nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu não preciso, não é isso que me alimenta, não é o pão, não é o que você está querendo que eu faça para te provar alguma coisa. Eu vivo pela misericórdia de Deus. É a palavra que vem me alimentando, é a palavra que vem me sustentando. Então ele se colocou em submissão a Deus. Então, para a vaidade, Jesus devolveu submissão a Deus. Tá? Vamos seguir no texto. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui de abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Impressionante, né? Viu que Jesus não caiu na vaidade, ele partiu para o próximo ataque, que é o conhecimento caído. E é aqui que muita gente para. A gente vai ver que essas três tentações é onde a maioria de nós fracassamos, tá? Só que Jesus, como é perfeito, ele venceu todas elas. E ele veio nos mostrar como vencer isso também. E é perfeito porque o diabo tentou ele com conhecimento caído. E o que significa isso, Lore? O diabo sabe a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, gente. Tanto é que as ideologias satanistas, as seitas e tudo mais, o que é que eles fazem? Ele pega o que tem na Bíblia e corrompe. Então, para você corromper algo, você concorda que você precisa conhecer? Então, ele conhece de trás para frente, de frente para trás. As ciências, o ensinamento, as coisas, né? Quanto de nós, eu posso dizer até testemunho meu, não fui convencida, não fui enganada por conta de conhecimento caído. E, gente, sinceramente, vamos lá. Eu sou uma pessoa da ciência, né? Eu sou dentista. Então, assim, eu não vou pregar aqui contra a ciência. Mas não é ciência que salva, gente. Não é ciência que liberta. Não é ciência que traz paz. Entendeu? Jamais vou pregar contra ela. Até porque ela é necessária, é um recurso de sobrevivência aqui na Terra. Mas a gente se firmar e se basear apenas nisso é muito perigoso. Sabe outra coisa que é conhecimento caído e disfarçado também? Seitas, religiões, interpretações aleatórias da Bíblia. Quantas religiões não se formaram a partir de um trecho, de uma interpretação que alguém teve da Bíblia? Um anjo que revelou, um sonho que a pessoa teve, de um trecho, de uma coisa, e a partir daquela interpretação a pessoa criou outra religião. Quantas vezes a gente não vê isso acontecer? Não é mesmo? E aí você pega tudo isso aqui e fala, ó, não, a partir de agora, essa interpretação que foi me revelada é que é a certa. Então, isso é o quê? Se não conhecimento caído. Quantos de nós não caem nisso? Quantos de nós? Né? Dentro do próprio cristianismo, não estou falando nem fora. Estou falando nem de outras religiões. Estou falando dentro do próprio cristianismo. Então, alguém chega com a conversa bonita, com a interpretação bonita, com a palavra bonita, e a gente acredita.
acredita ou por ignorância, porque não conhece realmente o texto e não conseguiu interpretar, ou simplesmente porque foi convencido por aquilo, né? Então, conhecimento, gente, não quer dizer nada no mundo espiritual, ok? Deus nos dá autoridade, que foi o que Jesus rebateu. Então, o conhecimento caído, ele rebateu com autoridade. E o que é autoridade? É o conhecimento santificado. Porque conhecimento por conhecimento, né? Uma hora o leite faz bem, outra hora o leite faz mal. Uma hora tem artigo científico dizendo que o ovo é bom, outra hora diz que é ruim. Uma hora não é para comer gordura da carne, outra hora é para comer gordura da carne. Vocês concordam que o conhecimento caído, ele não significa autoridade de Deus? Não significa, tá? E Jesus devolve com autoridade que esse conhecimento embasado em Deus e fortalecido, a verdade com V maiúsculo. Então ele diz, pois é, também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não ficou impressionado com as palavras, com a interpretação do diabo, com a retórica, com o jeito de convencer, que muitos de nós, infelizmente, acaba caindo nisso, não é? Então, Jesus devolve com autoridade, com santificação. Segue dizendo, né? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Nessa terceira tentação aqui, a última, o diabo tentou com poder e corrupção. Eita, que é difícil, hein? Eu tinha um professor que falava assim, todo homem tem seu preço, você só precisa descobrir qual é. Inclusive, Tiririca também falou isso e deixou de ser deputado, porque ele disse que estavam chegando no preço dele, percebeu que iam chegar no preço dele e saiu antes de se corromper. Mas estamos falando do incorruptível e do perfeito, que é Jesus Cristo, não é? Então, o diabo tentou com poder. Falou, tá, vaidade eu não consegui, conhecimento também não consegui. Vamos tentar no poder, para ver se ele cede, né? Tá vendo tudo isso aqui? É seu. Se você se prostrar e me adorar, se você fizer o que eu tô mandando, se você reconhecer-me como Deus, tudo isso eu te darei. As pessoas, a fama, o dinheiro, o prestígio, o poder, tudo. Tudo que o homem almeja nessa terra, eu vou te dar. E Jesus devolve com o quê? Com fidelidade. Com fidelidade. Somente adorarás a Deus e a Ele servirás. Fidelidade. Jesus Cristo nos ensina a verdadeira fidelidade. Então, trouxe aqui em Mateus 3 tentações. Pode observar que todas as tentações que você passou na sua vida está relacionada a uma dessas coisas aqui, tá? O diabo, ele vai te tentar. Ele vai começar. Talvez para você a vaidade não seja tanto uma questão, então ele vai para o conhecimento. Aí, às vezes, para você o conhecimento não é tão importante, aí ele vai tentar no poder. Ele vai articulando, porque são as 3 coisas básicas que o ser humano quer aqui na Terra. E que são coisas passageiras, né? Mas que a gente almeja. A dúvida, né? A dúvida, quantos de nós não é tentado através da dúvida? Você tem a certeza, você tem a convicção, tá tudo bem. E aí, de repente, num momento ali de fraqueza, de alguma coisa que aconteceu, entra uma dúvida. Pronto, entrou a dúvida. Então, o diabo já conseguiu plantar alguma coisa em você. Certo? Plantou. Como isso vai se desenvolver depende da sua fraqueza. Aí você já para de orar, aí você já para de ler a Bíblia, aí você já para de jejuar, pronto. Acabou. Você já está enfraquecido, não é? A partir daí, daqui para frente é só para trás, né? Como diz o povo. Às vezes você vai ser promovido de cargo, mas essa promoção, na verdade, você vai ter que fazer uma série de coisinhas ilícitas por debaixo do pano. Você vai ter que mentir para o seu cliente. Você vai ter que dar um pequeno golpe aqui ou ali. Você vai ter que fazer alguma maracutaia muito pequena, que aparentemente não é nada demais. É isso, gente. É isso.
É isso aqui. A Bíblia é o código, é a revelação de Deus para nos ensinar, para nos fortalecer, certo? E Jesus nos ensina a passar por cada uma dessas etapas. Quando o diabo te tentar com vaidade, com fama, com poder, com se achar superior aos outros em algum aspecto da sua vida, coloque a submissão a Deus. Faça como Jesus. Quando ele te der conhecimento caído, aquela coisa que você lê, que você escuta, que você vai em algum lugar, mas que você fica assim na dúvida, nossa, será que isso é de Deus? Não é. Se já está na dúvida se é de Deus, então já não é. Então, responda com autoridade, vá para a palavra. Vá para a palavra, Senhor, isso aqui me deixou em dúvida. Isso aqui me balançou na fé. Me revele, Senhor, a verdade, a sua verdade. E Deus vai revelar, gente. Vai. Só que o que acontece? A maioria de nós tem o quê? E isso eu me incluo no meio, tá? Preguiça. Preguiça, porque dá trabalho parar, ler, orar. Dá trabalho. Ouvir, esperar, ter paciência para Deus responder. Né? Dá trabalho. Porque Deus responde no tempo dele quando ele quer, quando ele acha que é necessário. E a gente às vezes precisa de uma resposta para ontem. Só que Deus não está preocupado com o nosso tempo, ele tem o tempo dele. E aí o que é que faz? O que é que acontece? Como eu vejo algumas pessoas que se dizem cristãs, aí começa, vai para os oráculos, vai para cartomante, vai bater carta, vai ver previsão. Dá trabalho esperar o tempo de Deus. Então é melhor adiantar logo para ver qual é a resposta. Conhecimento caído. Ah, mas o que foi revelado realmente se aconteceu. Conhecimento caído. O diabo também tem acesso à linha do tempo. Ele também tem acesso às coisas. Ele também tem acesso, gente. Mas qual foi o meio que você chegou? Foi Deus que te revelou ou foi o mal que te revelou através dos seus mecanismos? Fica aí pra gente pensar. E quando ele tentar com poder e corrupção, devolva com fidelidade. Devolva com fidelidade. E no nosso íntimo, a gente sabe quando a gente está ferindo a Deus. Só que o que é que acontece? A gente ignora. Fica aquela sensação de mal-estar, aquela coisa, a gente vai ignorando. Vai ignorando, vai ignorando. Quando vê, já tá um pecado gigantesco. E a gente fica com vergonha de orar, fica com vergonha de pedir perdão, fica com vergonha. Então, as coisas vão acontecendo de forma gradativa. Você vê que é algo gradativo. O diabo não chegou para ele e ofereceu o mundo. Sendo gradativo a partir da resistência que ele vai encontrando, tá? Então, ele já não chega te oferecendo tudo de cara. Na maioria dos casos, né? E através de Deus nós conseguimos vencer a todas essas coisas. Mas sem Deus, nada poderemos fazer. Por que eu pedi para abrir em Lucas, né? Porque Lucas 4 também está dizendo sobre isso, a tentação de Jesus. Só que cada autor, né, cada apóstolo, ele vai escolher algumas coisas que faz mais sentido com a escrita dele. Então, em Lucas 4, começa também com a tentação da vaidade, só que houve uma inversão, tá? Então, em Mateus a gente segue vaidade, conhecimento e poder, né, nas tentações. Em Lucas vai ser vaidade, poder e, por último, conhecimento. Por que isso? Fui pesquisar e vi que Mateus ele era mais fiel à cronologia, né, dos fatos. E Lucas ele já era um homem, assim, um escritor mais culto, ele era um médico, ele era um homem da ciência. Então ele se preocupava também no clímax da história, não só na cronologia. Então ele deixou o conhecimento como um clímax, né? O que seria o clímax? Seria esse auge da história, né? Terminar no auge, digamos assim. E Lucas, como era um homem mais culto, talvez pensou em fazer isso porque a narrativa fica mais interessante, tá? Então pode ter sido aí uma estratégia que ele utilizou. Mas por que Lucas escolhe fazer isso? Eu acredito que não seja só aí a interpretação minha. Não acredito que seja só porque ele era um homem da ciência e focava mais no clímax da história, né, no apogeu da história. Eu acredito que ele fez isso porque o autor, ele também coloca um pouco das suas impressões. Então, vamos pensar, Mateus, ele era um homem coletor de impostos, né? Mateus, ele dava com poder, com dinheiro, com corrupção, com finanças. Ele era um homem de finanças.
tá? Então, talvez para Mateus a tentação maior seja o poder e a corrupção. Foi uma coisa que ele teve que o tempo todo lutar contra isso. Então, para ele, a pior das tentações, o auge, é o poder. Porque lembra que eu falei que a tentação ela vai escalonando, ela não começa já do pior. Talvez para Mateus, que era um homem que lidava com dinheiro, o poder fosse mais difícil. Então ele colocou assim a cartada final do diabo como sendo o poder e o mundo. Já Lucas era um homem da ciência, era um homem que prezava o conhecimento, ele não era rico, mas obtinha conhecimento ali, era letrado, era estudado, o que era muito raro na época. Então, para Lucas, talvez o auge da tentação é não se corromper com conhecimentos caídos, com interpretações diversas, com seitas, enfim, o auge dessa tentação talvez fosse sobre isso, né? Sobre o conhecimento, ele inverte, ele coloca o conhecimento como a mais difícil das tentações. Claro, essa é uma interpretação minha a partir da meditação da palavra, e todo autor ele tem a sua impressão, né? Ele coloca, isso não desmerece nada a Bíblia, isso não fala que um está errado e que o outro está certo, que um é mentira, não, de maneira alguma, tá? É só a forma que cada um vai escolher para poder contar um fato que é o mesmo fato, só que contado de uma forma um pouco diferente. Então, essas são as 3 armas mais utilizadas pelo mal e que nós precisamos ficar muito atento. Todos os nossos problemas e todas as lutas do cristão, ela se deriva a partir disso, desses 3 tópicos de tentação. Volte a orar, volte a ler a palavra, volte a se conectar com Deus, porque é isso que vai nos salvar. Estamos vivendo em tempos difíceis, tempos incertos, tempos de instabilidade, de ansiedade, de correria. Então, se nós não estivermos firmes na palavra, nós não conseguiremos prosseguir, gente. O que mais eu vejo são pessoas que estão dentro das igrejas sem discernimento da palavra, sem discernimento do que ouve. Aí você vai na igreja, escuta uma coisa absurda, né? E o Espírito te constrange aquilo, e você olha para o lado e vê milhares de pessoas sentadas sem se constranger. Por que será? A única forma de nós nos libertarmos e permanecermos firmes em tempos tão difíceis é a palavra, é a oração, é o jejum, é a arma espiritual do cristão. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like. Se não ajudou, deixa seu dislike. Comenta, envia para alguém que possa ser útil a esta mensagem. E que Deus abençoe poderosamente a sua semana. Um beijo e até a próxima.